Histórias assombradas. Então, aqui, ó. Vamos ao relato, é um relato longo. Não é longo até, viu? Até que acho que é longo mesmo. Então, vamos lá. Fui possuída na parada LGBT em São Paulo de 2018. Vamos ver o que aconteceu aqui. Boa noite, Ana. Meu nome é Fulana, tenho 21 anos e moro na Zona Norte de São Paulo. Acompanho o canal desde 2014, já vi todos os vídeos do canal até agora. Uau! Eu amo o trabalho de vocês. Todos os nomes estarão trocados. Para vocês entenderem de modo correto o relato, eu preciso detalhar algumas coisas que aconteceram antes do ocorrido do negócio. O início. Em agosto de 2017, eu rompi o meu namoro de 4 anos e o meu ex-namorado, que vou chamar aqui de Gabriel, sempre foi ligado ao sobrenatural, ocultismo e afins. E eu sempre fui curiosa em relação a tudo isso, portanto aprendi muito com ele. Porém, quando ele era mais novo, por volta de 13 anos de idade, ele começou a estudar satanismo e rituais relacionados a demônios. Com isso, em um dos rituais, ele atraiu uma coisa que até hoje precisa lidar, com a qual até hoje precisa lidar. Mas enfim, isso é outra história para outro relato. O importante aqui é frisar que eu já tive contato com demônios. Sim, demônios, no plural, algo que me assombra até hoje. E que o Gabriel tem muito conhecimento sobre o sobrenatural. Por volta de janeiro de 2018, eu me reaproximei de uma amiga de escola. Nós estudávamos juntas em 2013. Vou chamá-la aqui de Luana. Na época da escola, eu lembro que as pessoas não gostavam da presença dela e tinham medo dela. Ela realmente era assim meio doidinha, mas isso nunca me incomodou. Eu sempre gostei muito dela. Enfim. Fazia pouco tempo que eu havia terminado o meu relacionamento e eu estava muito triste, carente, e ela apareceu naquele momento me acolhendo. E eu a acolhendo, pois ela também havia terminado um relacionamento longo. Ela foi a minha pilastra e eu fui a dela. Nos aproximamos muito rápido e em menos de uma semana, uma já dormia na casa da outra. Fazíamos tudo juntas, passávamos horas e horas conversando, até que a Luana se sentiu à vontade comigo e me revelou uma coisa que eu mal sabia. Me revelou uma coisa que mal sabia eu que me prejudicaria. A Luana já havia passado por diversas religiões, procurando ajuda para um problema espiritual que até hoje eu realmente não... um problema espiritual, acho que dura até hoje. Não sei. Eu realmente não sei quando começou. Então vou contar o que ela falou para mim, enquanto nós ainda tínhamos contato. A Luana dizia que havia algo com ela, e era algo muito ruim, que fazia com que ela pensasse em coisas ruins e quisesse fazer coisas ruins. Ela o via às vezes, e ouvia, e o sentia, mas não sabia exatamente quando ele havia aparecido. Nessa época foi revelado a ela que quem a viu deixado entrar tinha sido ela mesma, em um ritual que ela fez quando era nova. Mas em agosto de 2018, ela descobriu que, na verdade, isso nasceu com ela e foi destinado a ela. Então, não sei exatamente qual é a verdade disso tudo. Eu sempre fui muito sensitiva, mas nunca senti absolutamente nada em relação a ela ou à casa dela. Depois eu descobri o porquê, que será contado no final do relato. Ela dizia que já havia ido em igrejas católicas e evangélicas, centros espíritas, terreiros de umbanda, candomblé, quimbanda. Naquela época, ela estava passando por um terreiro de quimbanda próximo lá na Zona Norte e passando por sessões de tarô. Como eu disse ali em cima, já lidei com demônios e por mais que a realidade dela
me assustasse, não fazia com que eu me afastasse dela ou fizesse com que eu não a ajudasse. Eu sempre fui assim, ajudo todo mundo. Portanto, depois de saber disso, deixei claro que a ajudaria e a apoiaria nessa fase. Mas aparentemente isso incomodou muito o que estava com ela, a ponto dele começar a tentar me assustar de verdade. Não só a mim. Havia um amigo nosso em comum, que aqui vou chamar de Fernando. Ele era e ainda é um dos meus melhores amigos e quem os apresentou fui eu. Assim como aconteceu comigo, os dois ficaram próximos muito rápido e ela contou isso a ele também. O que ela não sabia é que ele me contava o que ela contava a ele. Então, nós comentávamos entre nós a situação e a nossa preocupação. A partir do momento que deixamos claro que nós a ajudaríamos, algumas coisas começaram a acontecer. A minha casa e a dele começaram a ficar com um clima muito pesado. Nós ouvíamos e víamos coisas durante o dia e a noite, e o que estava com a Luana começou a se tornar mais agressivo. A ajuda. Uma das vezes que eu e Fernando conversávamos pelo WhatsApp com a Luana, pelo WhatsApp, ela começou a ficar estranha e a escrever coisas sem sentido. Lembrando que eu e o Fernando conversávamos entre nós sobre a situação e quando ela ficou estranha, nós comentamos que estava muito estranho essa situação e tudo mais. Então eu tomei a iniciativa de perguntar se algo havia acontecido e se ela precisava de ajuda. Mas quando eu falei o seu nome, Luana, ela falou: "Meu nome não é esse e a Luana não está aqui agora." E me enviou uma foto. A Luana estava sentada na cama, de frente para um espelho com o celular na mão, mas suas pupilas estavam muito dilatadas e ela estava com um olhar de raiva. Parecia que havia algo sentado atrás dela e ela estava de uma maneira como se estivesse tentando esconder o que havia atrás. Eu e Fernando ficamos muito assustados, mas o pior nem tinha acontecido. Aquilo continuou conversando conosco, dizendo que a Luana era dele e que nós não teríamos o que era dele por direito. Agora vocês devem estar se perguntando, qual era a nossa reação? Bom, o Fernando ficava muito assustado sempre que isso acontecia. Era algo rotineiro, pelo menos 3 vezes na semana nós conversávamos com aquilo. Ele sempre foi muito medroso. Já eu provocava. Eu falava que ela não era de ninguém, a não ser dela mesma, e dizia que não importava o que essa coisa fizesse ou dissesse, que eu ajudaria a Luana. E foi assim por 3 meses. O resultado. Essa parte se chama o resultado porque realmente foi o resultado de toda a minha provocação para cima daquilo. Dia 4 de julho de 2018, o dia que nunca vai sair da minha cabeça. Como eu disse ali em cima, sempre fui sensitiva, mas em relação a praticamente tudo, eu sinto a energia das pessoas, dos lugares, eu sinto o que as pessoas ao meu redor sentem. Dia 3, 2 amigas minhas vieram para minha casa e dormiram aqui, pois havíamos combinado de nos arrumar juntas para a parada LGBT, que seria no outro dia. Dia 4, eu acordei me sentindo muito mal, uma sensação de fraqueza. Sabe quando você está começando a ficar gripado? Então, era exatamente isso que eu sentia e sempre vinha na minha cabeça: alguma coisa de muito ruim vai acontecer hoje. Mas deixei de lado, pois eu queria muito ir na minha primeira parada LGBT assumida. Bom, nos arrumamos e saímos por volta do meio-dia. Eu lembro que já no metrô eu sentia que não deveria estar ali. Mas, como sempre, ignorei. Chegamos na Paulista, tava o fervo, tinha muita gente, então resolvemos ficar fixo em um lugar até encontrar com todo mundo. Descemos na estação Consolação e a única rua mais próxima de nós era Augusta. Então descemos e ficamos num lugar que não Ficamos num lugar que não havia muita gente. Encontramos alguns amigos e fomos comprar bebida. Uma parte ficou e a outra foi. E eu sempre com a mesma sensação. Tava tudo lindo, maravilhoso,
Até que eu comecei a beber e percebi que realmente tinha algo errado. Eu bebia e não sentia absolutamente nada do gosto de álcool. Era como se eu estivesse bebendo suco. Com isso, eu bebi muito. Provavelmente umas 3 garrafas de vodka. De sabor e vinho. 3 garrafas de vodka? Meu Deus do céu. Eu ia estar do avesso. O lugar começou a encher e resolvemos que ficaríamos por ali mesmo. Não tinha como andar e também estávamos com malas, então ficaria mais complicado ainda. Observação, eu estou escrevendo isso e me sentindo muito mal. Então nos apoiamos numa grade e ficamos lá bebendo, fumando, conversando, dançando e afins. Até o momento que eu comecei a me sentir muito mal, mas muito mal mesmo. Resolvi me afastar do grupo e tentei ficar num lugar mais vazio. Aí, um amigo meu, que eu vou chamar de João, que também é sensitivo e um bandista, foi atrás de mim para ver se estava tudo bem. Ele sabia sobre a história com a Luana. E agora vai aí a última coisa que eu lembro desse dia. Eu comecei a olhar no horizonte, entre 2 prédios, e eu falava para ele que eu estava sentindo algo que eu nunca havia sentido. Olha, até hoje eu não sei nem colocar em palavras essa sensação. Só quem já passou por isso sabe. E eu simplesmente apaguei. Não, eu não desmaiei. Eu apaguei. Deixei de ser eu. E a partir daqui, quem conta é o João, que no outro dia me contou tudo o que aconteceu. No que eu disse que eu não estava me sentindo bem, ele me abraçou e teve a certeza de que algo não estava certo. Ele me disse que as minhas pupilas dilataram muito, parecia que os meus olhos estavam escuros. E isso aconteceu numa fração de segundos, no tempo dele me abraçar e olhar para mim de novo. Ele disse que depois que me abraçou, eu fiquei encarando ele com um sorriso de canto. Ele sentia como se eu encarasse o fundo da alma dele, o que o deixou muito assustado. Então ele foi em direção ao nosso grupo e falou: olha, tem alguma coisa muito errada com a fulana e eu preciso de ajuda. Nisso, nosso grupo inteiro ficou ao meu redor e eu comecei a dar gargalhadas. E todo mundo tentando me acalmar e entender o que estava acontecendo. Até o momento que tentaram tocar em mim e eu me tornei agressiva. Eu tentava machucar e arranhar todo mundo, em específico o Fernando, que ficou muito assustado. Então o grupo se separou. Uma parte ficou comigo e a outra afastou o Fernando de perto de mim. E eu gritava que eu ia matar ele, que ele não podia fazer o que estava fazendo, nem eu, no caso eu mesma. Mesmo ele longe, eu continuava atrás dele e gritando, tentando machucá-lo e, consequentemente, machucando os outros. O João também diz que eu estava com uma força que não era minha. Muitas pessoas me seguravam, mas eu me soltava. A minha voz também estava diferente, não era outra voz, mas sim uma voz mais grave que a minha. Falando com ele sobre isso agora, escrevendo o relato, ele disse que ainda tem cicatriz desse dia, de tanto que eu o arranhei. E as marcas de arranhado não eram marcas de unhas humanas, pareciam arranhão de algum animal, tipo de um cachorro. Depois de algum tempo, eu me recuperei e comecei a chorar pedindo ajuda. Lembro cenas tortas desse momento, é isso? Comecei a chorar pedindo ajuda e chegou em um ponto que eu chorava e gargalhava ao mesmo tempo e falava: ninguém mandou se meter. Eu acho que a cena mais pesada foi quando eu comecei a gargalhar muito alto e caíam lágrimas dos meus olhos. O João disse que dava para ver a dor que eu sentia só olhando nos meus olhos. Naquele momento, eu pedi para o João ligar para o Gabriel. Lembra o meu ex? Eu falava que ele saberia o que fazer, mas eu precisava falar com ele. Então, eles ligaram para ele, mas eu não o ouvia. Todos ouviam, menos eu. E então o Gabriel pediu para o João ligar para a Luana, pois tinha a ver com ela. E eles ligaram.
Ela disse que o que estava com ela estava se sentindo muito ameaçado por mim e pelo Fernando e que ele havia mandado algo para nós. Só que como era eu que o desafiava, pegou em mim. Como eu não ouvia nada quando pegava o celular para falar com alguém, com o Gabriel, com a Luana, o João ficou conversando com ela, enquanto algumas meninas me levavam ao banheiro. Mas aparentemente eu estava começando a ficar mais lúcida e falei que não precisavam me acompanhar. Grave erro. Quando o João disse para a Luana que eu estava sozinha no banheiro, ela ficou desesperada e mandou alguém ir me acompanhar. Quando a pessoa chegou no banheiro, eu estava me agredindo. Aí me tiraram de lá e eu voltei à estaca zero de novo. Perdi a lucidez totalmente. O João disse que já era de noite quando isso aconteceu e que todo mundo precisava ir embora. Então começamos a descer a Augusta em direção à Estação República, pois as mais próximas já estavam fechadas. E eu continuava rindo e chorando, gargalhando, falando que ia matar o Fernando. Nisso eu me soltei de quem estava me segurando e fui para cima do Fernando, mas me seguraram e quando faltava 1 centímetro para arranhar o rosto dele, mandaram ele embora rápido na frente, que o resto cuidaria de mim. O João me obrigava a olhar para ele e ele falava para aquilo me deixar em paz e eu gargalhava na cara dele. Todas as pessoas energeticamente frágeis que tentavam me ajudar passavam mal ou acabavam sangrando por conta dos arranhões. Detalhe que eu não tenho unha comprida. Eu já estava desacordada desde as 4 da tarde e agora já era 8 horas da noite. Quando eles perceberam que eu não estava melhorando, 3 médiums, incluindo o João, tentaram absorver aquela energia de mim, mas como era muito forte e eles não eram 100% desenvolvidos, não deu certo. Então continuamos descendo a Augusta, mas eu comecei a fazer peso no meu corpo, porque eu não queria sair de lá, eu queria ficar ali. Nisso, a Luana ligou para o João e disse que aquilo não queria assustar ou machucar a gente. Ele queria se vingar, queria acabar comigo e levar o Fernando junto. Por isso, não queria que eu saísse da Augusta. Para quem não sabe, lugares onde existe um consumo excessivo de drogas e álcool são suscetíveis a esse tipo de espírito. Ele se alimenta de energia ali, né? Ali deve ficar uma energia muito pesada por conta de tudo isso, então ali ele tinha bastante energia para existir ali. E então o João segurou meu braço com muita força e me puxou. E foi nesse momento, e apenas nesse momento, que eu voltei. E agora vem a explicação do porquê. Quando o João me puxou, eu estava na calçada e ele na rua. Portanto, eu saí no meio-fio da calçada, aquela parte entre a rua e a calçada que passa água. E calma, não tinha água passando naquela hora. Rompi grande parte dos meus ligamentos do pé direito. Eu acredito que a dor aguda fez com que eu voltasse e tomasse controle do meu corpo de novo. Isso já era quase 10 horas da noite e eu fiquei muito brava porque eu não lembrava de nada do que tinha acontecido e ainda estava sem a minha mala, com os meus documentos, dinheiro. O Fernando tinha levado a minha mala com ele, com medo de eu perder no meio dessa confusão toda. Agora são coisas que eu lembro. O meu pé doía muito, mas mesmo assim eu resolvi que ia para a casa da Luana. E para eu explicar para os meus pais o porquê, né? Eu inventei uma história qualquer, pedi para o meu pai me levar lá, e a gente se trancou num quarto e ele tirou o tarô para mim. A única carta era a morte. E eu fiquei muito assustada. Fui para minha casa, nem lembro como eu dormi esse dia. Só sei que estava muito, mas muito cansada mesmo. No outro dia, o meu pé estava inteiro roxo e eu mal conseguia encostar no chão. Passei quase 1 mês de pé engessado. Conclusão. Mesmo depois de tudo isso, eu sei que isso ainda está comigo.
E eu sei que grande parte das coisas que aconteceram ou acontecem na minha vida tem influência dele. Depois disso, a Luana começou a mudar e se tornou muito agressiva, o que fez com que eu e todos os nossos amigos em comum nos afastássemos dela. E também por conta de tudo o que aconteceu, né? Atualmente eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ela, mas eu sei que ela tenta chegar em mim, fala de mim e me manda energias muito ruins. Ela acredita que eu inventei isso para as pessoas se afastarem dela, o que não faria sentido nenhum, levando em conta o risco que eu corri por querer ajudá-la. O Fernando tem sonhos frequentes com a Luana, e sempre são coisas muito ruins. Eu ainda sinto a presença daquilo. Algumas vezes já cheguei a ver uma sombra muito escura e alta na porta do meu quarto. Na mesma semana do ocorrido, meu cachorro mal chegava perto de mim. Ele ficava com medo e chorava. Foi provavelmente o mês mais difícil da minha vida todinha. Eu estava engessada, sem poder me locomover, eu sentia coisas muito ruins ao meu redor, ficava o dia todo sozinha porque os meus pais trabalhavam. Mas o que realmente me marcou nesse um mês foi o fato de que sempre que eu lembrava desse dia, eu dava risada, gargalhava, chegava a chorar de tanto rir, algo que me deixa assustada até hoje. Depois que me recuperei, contei chorando para os meus pais o que aconteceu. Não tinha como eles não acreditarem em mim. E nós começamos a procurar ajuda, mas todos os lugares me tratavam como se eu fosse louca. Inclusive, eu passei com um médium ocultista muito famoso que me tratou com total desdém. Agiu como se eu tivesse inventado isso ou tivesse bebido demais e perdido a consciência. Ana, eu bebo desde muito nova, coisa que não me orgulho. Eu já bebi até perder a consciência e não foi nem perto disso. Ele me tratou como se eu fosse uma louca, como se eu tivesse algum problema psiquiátrico e aquilo tinha sido uma crise. Eu fiquei muito magoada com isso, sempre fui muito fã dele, enfim. No final, o que realmente me ajudou foi o terreiro que eu frequento atualmente e que me descobri umbandista. Eles me acolheram muito bem e eu me sinto parte da família. Apesar de ainda frequentar o terreiro e estar próxima da minha religião, ainda me sinto muito vulnerável e sinto uma presença muito forte às vezes. Atualmente, o Gabriel e a Luana trabalham perto e às vezes se encontram, e ele conta tudo para mim. Na primeira vez que eles se encontraram, ela admitiu a ele que, na verdade, quem mandou isso para mim foi ela mesma e que ela não se arrepende. Gente, é uma maledite, então? Lembra que eu disse que eu não me sentia mal com ela, nem na casa dela? Então, eu descobri, depois de ler muito, que algumas pessoas são capazes de disfarçar as suas energias e apenas uma pessoa muito bem desenvolvida consegue perceber isso. Conselho. Agora o meu conselho para quem tem interesse nesse tipo de coisa e pensa em ajudar alguém que precisa. Apesar do que dizem por aí, demônios são sim mais fortes do que nós. Nessa história de vamos vencer, somos mais fortes, é mentira. Se você realmente quer ajudar alguém, indique um lugar, leve a algum lugar, faça coisas assim, mas nunca, jamais se envolva nisso. Apenas pessoas, apenas profissionais e que sabem o que estão fazendo vão conseguir ajudar. Não, você que passa o dia vendo Supernatural aí e acha que sabe de tudo sobre o sobrenatural, não vai conseguir fazer nada. Enfim, esse foi o meu relato. Eu espero que as pessoas levem ele com seriedade, pois não é mentira. Eu vivi e isso me assombra até hoje. Sempre que eu tento falar sobre o assunto, me vem uma crise de choro muito forte, porque o que eu passei eu não desejo para ninguém. As pessoas não conseguem ter noção do sentimento que isso traz. Depois de mais de um ano do ocorrido, eu consegui escrever esse relato e mandar para vocês. Desculpe o tamanho e os erros se tiver algum. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Pega na bolsa. Não tem, eu procurei. Na bolsa vermelha? No bolsinho de baixo.
pomada. Muito obrigada pelo relato e, gente, né, cuidado ao se envolver com coisas, rituais e não sei das quantas. Cuidado. Tá, vamos lá, deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.